mais sobre a Palavra de Deus. Amém. Esta tarde eu queria falar algo que custou primeiro a tirar fora, para pôr as palavras exatas, para pôr as palavras que eu queria dizer ou que Deus queria expressar, porque às vezes queremos falar de temas, queremos falar de coisas, mas não conseguimos tirar as palavras certas. Amém? Então eu queria primeiro orar, sobretudo primeiro orar para que possamos estar firmes, para que possamos sofrer um pouco porque Ele vai falar, mas depois é amor. Amém? Amém? Então vamos orar primeiro. Senhor Pai, nesta tarde, Senhor, eu quero levar esta igreja ao Teu nome, Senhor. Quero levar esta pregação ao Teu nome, Senhor. Quero levar o amor que Tu trazes, Senhor, a estas pessoas, Pai. Quero mostrar, Senhor, quero ser usado, Senhor. Pai, eu oro que o Teu Espírito Santo esteja aqui esta tarde, Pai. Que o Teu Espírito Santo deixa, Senhor, que nos faça entender, Senhor, que faça contender connosco, Senhor. Que possamos sair daqui diferentes, Pai. Senhor, quando viemos aqui à igreja, Senhor, quando nós queremos encontrar mais de Ti, nós procuramos, Senhor, nós entramos em igrejas, Senhor, mas queremos sentir a Tua presença e queremos que trabalhes na nossa vida, Senhor. Então nós entregamos, Senhor, tudo o que temos, Pai. Entregamos quem nós somos, Senhor, a Ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. 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 Bom, esta tarde, a pregação de hoje vai ser chamada De Dentro para Fora. De dentro para fora. Amém? Quando nós... Quem aqui é convertido? Em princípio, todos somos convertidos. Nós todos decidimos vir à igreja. Nós todos decidimos estar aqui. Nós todos decidimos converter-nos e então seguir Cristo. Amém? Então, quando nós chegamos a uma igreja, nós, primeira vez, não sei se vocês se lembram, quero que cada um pense para si mesmo, mas primeira vez que eu decidi ir a uma igreja foi a Hillsong em Londres. Eu disse aos meus pais, eu quero ir à igreja, e eles disseram porquê, eu disse porque eu quero, então vamos à igreja. Ok? Não tinha explicação. E eu ainda tenho essa foto de quando a primeira vez que eu fui à igreja na Hillsong, onde eu tinha uns sapatos finos, umas calças de fato, com uma camisa branca e então o meu abotoado em cima. E eu tinha 15 anos, mais ou menos, 14, 15 anos. Não é? Mas a minha ideia de ir à igreja tinha que ser assim, porque eu tinha que usar o sapato com coisa de fato, com coisa fino, e eu tinha que ser assim. E é algo que vai ser falado hoje, mas é para entendermos que a nossa ideia de igreja, a nossa ideia de vir à igreja é algo diferente. A igreja que eu quero apresentar, a igreja que eu quero que a ICMAV seja aqui em Londres, é algo diferente. Não tem que ser fino, não tem que ser de gravata. E olha que eu visto-me mais ou menos para pregar. Mas quem me vê ali atrás, eu não estou de fato e gravata. Eu estou no meu fato de treino, às vezes, ou numas calças mais confortáveis, que é para poder trabalhar. Não é? E não é confortável dar um abraço com uma camisa. Se eu tiver um hoodie é mais confortável. Não é? Então, vamos pensar nisto. Não é só a forma de vestir que vamos falar, ok? Mas, sim, o ser igreja, ser novo convertido na igreja. Amém? Bom, vamos abrir em Atos, capítulo 21, a partir do versículo 17, quem conseguir abrir na sua própria Bíblia. Não sei se vai estar tudo no quadro, mas a partir do versículo 17. Amém? Vamos dar um segundo, eu vou pegar por enquanto, hoje está calor. Amém. E aqui... Atos quê? Atos 17, capítulo 17, capítulo 21, a partir do versículo 17.
Amém. E aqui nós estamos a ver que Paulo era novo convertido, por assim dizer. Ele tinha aceitado Jesus, tinha começado a pregar, e ele então vai a Jerusalém. Ok? Ele vai a Jerusalém e ele encontra-se com os judeus que eram também cristãos. Então eles eram judeus de antes, mas converteram-se e começaram a seguir Jesus. Começaram a seguir Jesus, ponto. Eram agora convertidos então, sendo cristãos. Amém? Então vamos ler a partir do versículo 17. Amém. Quem já encontrou diz amém, só para saber. Amém. Então vamos ler. E diz assim: quando chegámos a Jerusalém, isto aqui, vamos lembrar que Lucas é que escreveu Atos, ok? Mas ele estava com Paulo, então é Lucas a falar sobre o que se passou a eles, a esse grupo. Quando chegámos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros estavam presentes. Paulo os saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. Ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo: veja, irmão, quantos milhares de judeus creram, e todos eles são zelosos da lei. Eles foram informados que você ensina a todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos, nem vivam de acordo com os nossos costumes. Estes são os judeus a falar, e eles estavam a falar assim, a dizer, tinham estes costumes, não é? Então o que faremos? Certamente eles saberão que você chegou. Portanto, faça o que lhe dissemos. Então, estão connosco 4 homens que fizeram os votos. Participe com eles, com estes homens, dos rituais de purificação e pague as despesas deles, para que rapem a cabeça, para cortar o cabelo. Assim, todos saberão que não é verdade o que vocês falam, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Quanto aos gentios convertidos, já lhes escrevemos a nossa decisão. Então eles enviaram uma carta de que eles devem abster-se de comidas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne dos animais estrangulados e da imoralidade sexual. Ok, vamos parar aqui. Há mais para ler depois, mas vamos parar aqui. Também que isto é muito. Então, nós temos o nosso apóstolo Paulo. Ele enviou muitas cartas, mas aqui nesta altura ele ainda não estava a escrever essas cartas. Amém? Ele ainda era novo convertido. E este homem converte-se ao cristianismo, acredita em Jesus, vai ao templo, visita Jerusalém, mas diz que ele já falou de Jesus a muitas pessoas. Mas quando ele vai a Jerusalém, eles dizem: o que as pessoas estão a dizer é que andas a ensinar mal. É que andas a ensinar que a lei não deve ser seguida, o que importa é Jesus. E não, para ocultar assim o que foi dito, eles dizem: não, tens que ser purificado, tens que fazer este ritual para então seres aceite pelos judeus, para que então eles achem que realmente sim és cristão, sim és judeu, sim realmente segues as leis. Então, estes homens ainda por cima enviam cartas a essas pessoas que Paulo falou a dizer: não, vocês têm que fazer isto, 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 ok? Então vamos pensar um pouco nisto, ok? O primeiro ponto de hoje disto é: a cultura da igreja deve ser Jesus. A cultura da nossa igreja deve ser Jesus. Porquê? Porque alguém entra por essa porta. Nós acredito que cada irmão aqui está a querer evangelizar alguém. Acredito, tenho fé nisso. Tenho fé que cada pessoa aqui tem alguém em mente, no seu coração, onde estamos a pensar: seria bom que essa pessoa viesse comigo à igreja. Amém? Agora, quando entrar por essa porta, a primeira coisa que não quero que vocês digam é: espera aí, não podes vir assim para a igreja.
Não porque a nossa cultura e que move. Não. Quem entra por essa porta deve ser recebido. Quem entra por essa porta deve ser amado. Amém. No versículo 20, voltamos ao versículo 20, diz: ouvindo isto, eles louvaram a Deus, porque Paulo estava a ser grande ministro, estava a ser evangelista, e disseram que milhares de judeus creram por sua causa. É bom. Mas, como ele está a ensinar em contra da tradição, em contra de Moisés, neste caso, não é? Então já é mau. Então ele já não está a ser cristão. É como eu dizer que entrou agora aqui um português e eu digo que por vir à nossa igreja não pode comer o seu queijo da serra. Está errado. Porque a tradição dele e a cultura nossa deve ser Jesus. Não devemos atacar, não devemos dizer que algo está mal. Devemos sim, primeiro, apresentar Jesus e depois, aí sim, é o título da pregação de hoje, Jesus muda de dentro para fora. Jesus muda o coração. Jesus evangeliza, ele próprio evangeliza essa pessoa e mostra-se e diz: eu estou aqui, eu vou-te mostrar como ser, e depois, então, vamos então falar do resto. Amém? Entenderam? Estamos a entender até agora? Porque eles dizem, como é que, dizendo-lhes que não circuncidem os seus filhos, nem vivam de acordo com os nossos costumes. Mas vamos lembrar que com quem Paulo foi falar foi com gentios e foi com judeus que viviam entre os gentios. Ele não estava a falar com os próprios judeus, ele estava a falar com pessoas de fora. Pessoas que viviam noutros lugares, com outras culturas, com outras coisas a fazer. Ademais de pensar que tem uma regra e... Amém? Porque é diferente. É diferente. Nós aqui, 99% de nós somos imigrantes. Amém? E temos um estilo de vida diferente comparado às pessoas que vivem cá. Comparado às pessoas que nunca viajaram ou que não têm o mesmo tipo de trabalho que nós, ou o mesmo esforço, ou o mesmo rendimento, ou a mesma cultura, ou mistura de culturas que nós temos na própria casa. Somos diferentes. É verdade, somos diferentes. Mas se eu dissesse que vocês não podem entrar por aquela porta porque não estou a usar a sandália especial, marca inglesa de não sei quanto, ninguém vinha à igreja. Ninguém vinha à igreja, porque eu vim para ser salvo. É como ir ao hospital, estando doente, ir ao hospital e ele dizer: não podes entrar porque estás doente. Não pode ser. Amém. Amém. Então, os próprios judeus ficaram até ofendidos, ok? Eles ficaram ofendidos com a ideia de que alguém podia tirar a sua cultura. Mas 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17, diz assim: porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. Okay? Se alguém está em Cristo, a primeira palavra aqui é Cristo. Não é se somos mais, se somos menos, se fazemos mais, se fazemos menos. É Cristo. A partir daí nós somos novos. Nós somos pessoas que deixaram a vida de trás e agora vamos recomeçar a nossa vida. Amém? E tudo, as coisas antigas que se passaram, e tudo se fez novo. Amém. O segundo ponto é: deixa Jesus trabalhar. Deixa Jesus trabalhar. Okay? Essa pessoa, vamos agora tirar 30 segundos e pensar quem é que eu quero evangelizar? A quem é que eu quero trazer para a igreja? Vamos orar agora. Cada pessoa aponta um assento. Nós temos assentos vazios. Porquê é que temos assentos vazios, igreja? Porquê? Nós temos que orar. Nós temos que orar por cada assento que está aqui e dizer: eu quero este assento ao meu lado que esteja cheio.
Porque é que eu tenho o centro vazio ao meu lado? Amém? Então vamos tirar um minuto só para orar por cada assento. Ao final do culto, toda pessoa passa assim no assento e diz: Deus, eu quero orar por esta... Eu quero que esta pessoa sente aqui. Eu vou ver, já tenho fé, já estou a ver que esta pessoa vai sentar aqui. E eu vou trabalhar para isso, eu vou orar por essa pessoa. Amém? Mas, agora, temos que deixar Jesus trabalhar. Eu oro por essa pessoa. Tu oras por essa pessoa. Mas Jesus trabalha nessa pessoa. Ok? Agora, vamos ler a partir do versículo 25. Que diz assim: quanto aos gentios convertidos, já lhes escrevemos a nossa decisão de que eles devem abster-se da comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne dos animais estrangulados e da imoralidade sexual. Quanto aos gentios, primeiro não tinham a mesma cultura, novos convertidos, nunca ouviram falar da Bíblia, nunca quiseram saber de quem era este Cristo, este Deus. Novos convertidos já estão a mandar uma série de regras. Nem Cristo lhe apresentaram. E quando alguém entra por essa porta, não vamos, por assim dizer, não vamos pôr regras. Não vamos esperar que eles venham já preparados com a calça e com o sapato e com todos bem vestidos. Não, vamos esperar que eles venham como vêm. Alguém entra por essa porta e vamos amá-lo como venha. Com toda a dor, com todo o sofrimento, com todos os problemas que tem, com a roupa que vier, vamos amar essa pessoa, porque Cristo nos amou primeiro. Se eu penso como é que eu fui parar a igreja, eu não fui parar, essa primeira história de eu ir para a Hillsong foi antes dos problemas. Eu não fui parar a Cristo, eu não amei a Cristo, porque eu decidi. Eu quando entrei na igreja, entrei de uma forma má, entrei de mal, entrei com dificuldade, entrei com problemas. Eu próprio era o problema. Amém? E vamos reflexionar que quando nós encontramos Cristo, nós estávamos no mais baixo da vida, se calhar. E ninguém, espero, que ninguém tivesse que passar por não podes vir à nossa igreja porque tu estás assim. Ou não podes vir aqui porque não te vês bem, não te vestes bem. E para quem passou, vamos orar por essas pessoas. Para quem passou, para quem foi possivelmente rejeitado, tristemente, pode passar. Amém? Mas o que eu não quero é que se possa alguma vez passar nesta igreja, nas nossas vidas. Agora vamos falar do que é que destas leis de Moisés, porque eles estavam tão contra não pregar as leis de Moisés. Algo interessante é que os 10, neste caso os 10 mandamentos, foram as primeiras leis que se foi ditas, amém? Foram resumidos em dois. Foram resumidos em 2 mandamentos: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e amarás o teu próximo. 2 coisas. Amém? Então quando Cristo veio, os 10 mandamentos seguem lá. E ele só resumiu em 2. Porque o resto dos mandamentos é: amarás o teu próximo. Será do teu próximo, não roubarás, não furtarás, não mentirás, não respeitarás a tua mãe e o teu pai. Esses mandamentos todos seguem dentro dos primeiros 2. Amém? O resto das leis é interessante, porque em Deuteronômio 31, vamos ler agora, a partir do versículo 24, diz: depois que Moisés terminou de escrever o livro, as palavras desta lei, do início ao fim, ele disse, deu esta ordem aos levitas que transportavam a Arca da Aliança: coloquem este livro da lei ao lado da Arca da Aliança do Senhor, o seu Deus, onde ficará como testemunho contra vocês. Então, o resto das leis, a não ser os 10 mandamentos, o resto das leis não estava dentro da Arca da Aliança. Então, quando Jesus veio para cumprir a lei ou tirar a lei, ele não está a referir aos 10 mandamentos, ele está a referir ao livro.
Ele está-se a referir ao livro que não estava dentro da arca, mas que era assim uma guia neste caso espiritual, uma guia culinária, de saúde, depende de que regras é que estamos a ler. Pode ser regras de como gerir o Estado, de como gerir a tua casa, as coisas que temos, tudo que eles tinham que ser, eram bebés, eles tinham que ser ensinados. E este livro é isso. Estas leis são isto. Porque antigamente não tinham tecnologia nem o entendimento da vida como nós temos hoje em dia. Ok? Então, o que Jesus tirou foi estas leis, porque a partir daí nós começamos a ganhar mais entendimento da vida, mais entendimento de ciência, de medicina, de comida, de o que é comestível e o que não. Ok? Então, aqui vemos os dois mandamentos, que é o que importa aqui. Voltamos ao ponto. Ok? Deixarás Jesus trabalhar. Deixa Jesus trabalhar. Amém. Amém. E o terceiro e último ponto para hoje vai ser curto. Mas o terceiro e último ponto é: Jesus é para todos. Jesus é para todos. Não podemos limitar o acesso a Jesus. Jesus não é nosso. Jesus é Filho de Deus. É para todos. É para todos. Jesus está aqui. Imagina que temos... Este é um copo, mas vamos pensar que é a água da vida. Jesus. Uma cascada onde cai água e água e água e quem bebe viverá. Eu não posso limitar o acesso à cascada. Eu não posso limitar o acesso a pessoas. Eu tenho que deixar, as pessoas têm que decidir chegar e tomar. Então o versículo 27, vamos lê-lo outra vez, diz: quando já estavam para terminar os 7 dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram, gritando: israelitas, ajudem-nos, este homem que ensina a todos em todas as partes, contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Eles estavam no templo, que neste caso vamos pensar que era onde eles se reuniam para fazer igreja, vamos dizer assim. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar. Anteriormente, eles haviam visto o efésio Trófimo, que é o nome do homem, na cidade com Paulo, e julgaram que Paulo o tinha introduzido no templo. Imaginem ser preso porque deixaram entrar alguém na igreja. Imaginem que eu quero ir em contra de Deus, eu quero ir em contra de Jesus, vou visitar uma igreja. O evangelista da igreja trouxe-me para a igreja. E a seguinte semana ouves que a pessoa que te trouxe à igreja foi preso porque te levou à igreja. Foi preso porque mostrou-te quem Cristo era. Jesus é para todos. Nós estamos a ler aqui, parece que é uma crítica a estas pessoas. Porque pensamos hoje em dia e dizemos: mas quem é que vai deixar, quem é que não vai deixar Jesus entrar? Quem é que não vai deixar alguém entrar pela porta? Mas às vezes não é não deixar, não é fisicamente não deixar, mas às vezes é rejeitar. Às vezes podemos sequer rejeitar a forma que dizemos um bem-vindo. Ou a pessoa entra pela porta, vem ao culto, está no culto, mas nem um bom dia leva, mas nem um abraço leva, mas nem uma foto tira. E às vezes temos pessoas que podem entrar e vamos orar e vamos ter fé que ninguém algum dia poderá entrar aqui um domingo e esquecer que veio a ECMAV. Porque isto aqui é um jogo de equipa. Porque se eu não posso dizer bom dia, e sabemos que as pessoas aqui são busy, todos somos busy, todos temos uma vida muito busy. Mas quando estamos na igreja, se eu não posso, alguém vai e diz bom dia. Se a Laura disse bom dia,
Está bem, redireciona para aquele irmão que está livre. Oh, irmão, pode vir aqui falar. Pode vir aqui dar um abraço. Pode vir aqui dar... Quer um café? Ah, tenho que ir embora. Ok, mas para a semana, volte que temos aqui um café preparado para si e um bolo também. Amém? E há coisas tão pequeninas, tipo... a pastora gosta de tirar foto a cada irmão que vem ali à frente. Quem é que ainda não tirou a foto? Por favor, metam-se na fila. Não pode sair daqui sem tirar foto. Amém? Mas todos temos uma foto ali à frente, naquele banner, e todos sabem que visitou a ICMAV. Porquê? Porque tenho a foto. E muitos estão nas redes sociais, e outras pessoas decidem não pôr nas redes sociais, mas está bom. Mas têm a foto. Então vão se lembrar. Então nós mostramos Jesus. Eles poderão não aceitar Jesus hoje, mas poderão voltar, mas não se vão esquecer que visitaram o ICMAV. Aqui não, aqui o homem, por acaso, Paulo pode até ter levado o grego para dentro do templo, mas imagina que agora aquele homem, o Trófimo, ouve que Paulo foi preso. Nunca mais quer saber de Jesus. Não quer. Porque a própria gente, próprias pessoas que falam de Jesus, estão a aprender à pessoa que estava a falar de Jesus. E não pode ser. Não pode ser, porque ao final do dia nós já passamos por isso. Nós já passamos por conhecer Jesus. E se algum dia fomos, e existem testemunhos de irmãos onde eles quiseram conhecer Jesus, eles sentiram-se rejeitados pela igreja que falava de Jesus. E é triste. Mas esses próprios irmãos, há ministérios feitos por irmãos que passaram por isso, e eles próprios dizem: eu não vou nunca rejeitar alguém que queira conhecer Jesus. Dá igual se entras da forma que entrares. É igual. O que vestires é igual. Jesus quer te conhecer hoje. Jesus quer tratar de ti hoje. Ele quer te cuidar hoje. Se tu não quiseres aceitar hoje, ok. Mas eu nunca vou puxar Jesus para o meu lado e dizer: tu não podes tê-lo. Ok? Esta é a tradição, é a cultura que eu quero aqui. É Jesus. É Jesus. Ok? Estávamos a falar antes. Nós queremos, os jovens queremos ter mais jovens. Acreditamos que não é suficiente. Acreditamos que não é suficiente. Porque eu não posso depravar, não posso tirar Jesus de outros jovens. A possibilidade, a chance de outros conhecerem. E por outro lado, não necessariamente queremos que eles venham à ICMAV, porque nós temos uma cultura, e se eles têm outra cultura é igual, e se eles gostam de outra igreja é igual, mas nós gostamos de saber que alguma igreja acolheu-os. Alguma igreja acolheu aquele jovem, aquela pessoa, onde eles podem ir, onde podemos manter contato como amigos, como irmãos em Cristo, como irmãos na fé, mas eles foram recebidos em algum lado. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Vamos orar. Temos que orar por algumas coisas que falamos hoje. Por favor, ponham alguém no coração. Tenham alguém no coração quando oremos. E vamos entregar essa pessoa a Jesus. Vamos entregar essa pessoa para que não se sinta alguma vez rejeitada por Jesus. Amém? E vamos orar também para que a cultura desta igreja sempre seja um abraço, uma foto, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um café, um amor. O que representa amor para vocês. Se for serviço, se quiserem servir, vamos orar por isso. Amém. Pai, nesta tarde, Senhor, queremos orar, Pai. Queremos entregar, Pai, a pessoa que temos no nosso coração, Senhor. Queremos entregá-la, Senhor, a Teus pés, Senhor. Pai, oramos, Pai, para que esta igreja seja cheia. Oramos para que nenhuma cadeira possa estar vazia, Senhor.
para que nenhuma cadeira, Pai, para que precisemos de mais cadeiras, Senhor, e que essas cadeiras não possam estar vazias também, Senhor. Não porque queremos crescer, mas porque queremos mostrar Jesus, Senhor. Queremos mostrar o que Tu fizeste por nós, Senhor, o que uma vez Tu fizeste por nós, Pai, quando nós estávamos em baixo, quando nós encontramos quem Jesus era, nós queremos mostrar, Pai, às outras pessoas, Pai. Queremos ser testemunho vivo, queremos ser amor para essas pessoas, Pai, queremos servi-las, queremos ajudá-las, queremos ouvir, quando estiverem a chorar, quando precisarem do Teu amor, Pai, usa-nos para podermos mostrar esse amor. Então, em nome de Jesus, Pai, oro por cada cadeira, Pai, por cada irmão, e abençoa-os nesta tarde, em nome de Jesus, com o Teu Espírito Santo, para que possam ser evangelistas do Teu reino, Senhor. Para que possam ter vontade de falar de Ti. Aleluia, Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.